Sagitário, seja muito bem-vindo ao canal Mensageira do Sol. Eu me chamo Camille e hoje a gente está aqui mais uma vez para fazer uma leitura intuitiva sobre o seu signo. Lembrando que é uma leitura atemporal, então não importa quando eu postei esse vídeo, mas quando ele chegou até você. É uma leitura coletiva, pegue aquilo que ressoar, que tocar o seu coração, aquilo que não ressoar deixe para outra pessoa. Por isso que eu sempre deixo aqui em cima uma playlist com todos os vídeos do seu signo, tá? Essa leitura vale para Sol, Lua e Ascendente em Sagitário, para você que caiu aqui sem querer e também para você que veio olhar Sagitário de outra pessoa e espelhou com você, tá bom? Lembrando que estamos em Halloween, outubro, então as coisas, o véu, né, fica muito mais sensível, as conexões espirituais ficam mais fáceis de serem acessadas. Preste atenção aos sinais. Vamos ver o que tem para os seus próximos 7 ou 10 dias, tá bom? Então vamos começar. Peço permissão aos seus guias e mentores espirituais para que eu possa acessar a sua energia e ter discernimento para passar a melhor mensagem do universo nesse momento para você. Vamos começar com o oráculo animal. Vamos ver aqui. Urubu. O ovo de ouro e o morcego. O que mais que temos para Sagitário? O corvo. Vamos entender aqui. Temos muita carta do elemento ar aqui. Então vamos começar tentando entender o que as cartas querem te falar. A gente tem aqui no seu jogo o ovo de ouro. Essa carta, ela fala sobre seu momento de você silenciar, tá? Quando a gente silencia, a gente consegue escutar o nosso coração, escutar o que tem dentro da gente. E somente quando a gente fica em silêncio é que a gente consegue escutar as respostas do que a gente quer. Então, assim, você precisa entender que você precisa estar, nesse momento, buscando a sua essência, entendendo o que faz sentido para você, qual é também, tá? Qual é a sua vulnerabilidade, o que te faz forte, mas o que também te faz fraco, qual é o seu ponto fraco e também qual é o seu ponto forte. Essa carta, ela tá ligada muito, muito ao chakra cardíaco, que é o chakra do nosso coração. E é o chakra que leva diretamente a nossa conexão com a nossa alma. E o nosso coração, a nossa alma, ele é o nosso guia interior, tá? Então, se você pratica meditação, faz alguma oração, eu te aconselho muito que através dessa meditação você consegue acessar muitas coisas que você pode estar precisando ouvir agora. Muitas respostas que você pode estar precisando. Se você não medita, vai ser por meio de uma oração. Sabe aquela oração que você senta ali para se concentrar, seja qualquer religião, seja com orixá, seja católico, seja evangélico, não importa. Mas é aquele momento em que você tem aquela sua conexão com quem você acredita que é Deus. E ali você vai conseguir achar algumas respostas que você pode estar buscando nesse momento, tá? O abutre, que eu falei urubu, né? Mas é o abutre. O abutre é uma carta que fala muito sobre existir alguma situação na sua vida, nesse momento, que precisa ser limpa e purificada, tá? É como se você precisasse voltar a um equilíbrio. Por isso que a gente estava falando isso aqui, do ovo dourado. A meditação, ela ajuda muito a você se reequilibrar os seus chakras. Mas existe alguma coisa que precisa ser limpo. Então, assim, às vezes você passou por alguma situação, tá? Ou você está passando por alguma situação em que você considera que é uma coisa horrível, ou que foi uma tragédia, ou que é uma tragédia. Mas essa carta aqui, ela fala muito forte, tá? Ela fala muito forte que o que você pensa que é ruim pode ser uma bênção disfarçada. Então, eu consigo sentir aqui o problema. Porque o que acontece? Para muita gente, você vai estar vendo
essa situação, ou você vai vir a ver nesses próximos dias, como a pior coisa do mundo, mas é uma bênção disfarçada. Vamos ver se a gente consegue decifrar um pouco mais disso ao longo do jogo. O corvo, ele fala o seguinte, que você tem o poder de descobrir o que está oculto. Então, o que é essa bênção disfarçada? Você tem como descobrir isso. Mas a resposta, ela vai estar no seu passado. Que engraçado isso, né? Então, aqui é como se você precisasse prestar muita atenção no seu presente. Porque o corvo, ele tem assim, um superpoder. O corvo, ele consegue assim, a inteligência que ele tem, ele consegue super olhar o presente, ele consegue prever o futuro. E com isso, revirando o passado, ele encontra a resposta, tá? Então, essa resposta, ela traz o equilíbrio que tá faltando. E ela também traz isso que tá oculto. O que é essa bênção disfarçada? Que interessante esse jogo. Vamos ver aqui. O morcego, ele fala o seguinte, onde que vive o morcego? O morcego, ele vive no escuro da noite, né? E ele fala o seguinte, que aquilo que está invisível à noite se torna visível de dia. Então, é como se uma porta fosse se fechar para você. Então, pode ser o que a gente estava falando, de uma tragédia, de uma coisa que você acha muito ruim. Fecha-se uma porta na sua vida e você vai olhar para isso de forma desesperadora. Acontece que a minha mãe sempre dizia uma coisa para mim, ela se diz até hoje, né? Quando Deus fecha uma porta, ele abre uma janela. Então, eu acho que aí é que tá essa sua bênção disfarçada. Você vê que se fecha essa porta, mas, ao mesmo tempo, você é encorajado a seguir em frente. Pois, justamente, depois vai abrir uma janela para você. Que profundo esse seu jogo, né? Muito interessante. Vamos ver aqui qual é o seu desafio nesses próximos dias. Desafio para Sagitário. Eita. Viraram muitas cartas. Uma carta para desafio para Sagitário. O Leão. A carta do Leão fala uma coisa interessante e que acaba voltando no que a gente está conversando. Seja generoso de espírito. Essa carta aqui, ela fala, gente, que doidice, ela fala para você voltar no passado. Você voltar no passado, porque é uma carta que fala assim, tudo que você passou lá atrás, tudo que você viveu lá atrás, te ensinou, te deu alguma lição. E agora, você consegue resolver este problema da mesma maneira em que você resolveu problemas lá no passado. Que interessante. Vamos ver com o tarô. Aqui, existe sim essa volta para trás, mas é uma volta que ela vai te trazer respostas. É como se você tivesse passado por esse problema antes, ou se não foi esse problema, mas você resolveu algum problema antes que você vai resolver do mesmo jeito. Vamos ver como o tarô. Deixa eu ver aqui, caiu no chão. Olha, caiu o Rei de Paus, 7 de Copas. Carta da Justiça, olha só. Falando lá de trás também. 9 de Ouros, Rainha de Paus,
Os enamorados. Fundo do deck, a carta do louco. Aqui a gente tem rei e rainha de paus, tá? Lembrando que você é do signo de fogo. Então, a gente está falando aqui do seu próprio signo. Ou seja, aqui essas duas cartas, elas falam para mim que você tem maturidade, tá? Você percorreu uma longa jornada e que você tem maturidade. Se você está passando por isso agora, é por causa que você vai conseguir solucionar, passar por essa questão nesse momento de uma maneira muito mais madura do que você passou antes. Para muita gente aqui, eu sinto muito forte a energia de como se muita gente já tivesse vivido alguma situação parecida com essa, sabe? Porque a gente tem aqui a carta da justiça. Me traz um pouco essa sensação de como se nesse passado que a gente está falando, você tivesse passado por algo semelhante. E que dessa vez era como se você precisasse acertar as coisas. Porque a carta da justiça, ela também fala sobre karma. Então, é como se fosse uma coisa que estivesse se repetindo para você, mas que dessa vez você tivesse que fazer diferente. Dessa vez você tivesse que acertar. É como se lá atrás você tivesse errado, mas aqui você tem que acertar. Eu posso estar falando dessa vida, tá? De você já ter passado isso nessa vida, ou de outras vidas, e isso tá voltando nesse momento para você ter que acertar dessa vez, porque a carta da justiça, ela fala sobre karma, mas também ela fala para você não tomar nenhuma decisão precipitada. Aqui eu vejo como se... Porque, olha, essas duas cartas, carta dos enamorados fala que você precisa fazer uma escolha e tomar uma decisão. 7 de ouros fala que você precisa tomar uma decisão. Acontece que todas essas 3 cartas juntas aqui, elas falam sobre você estar tão indeciso e tá vendo tanta coisa, tá em dúvida, tá com tanta coisa na cabeça, que você talvez não faça a escolha mais correta no momento. E a carta da justiça, ela fala que não é hora de você decidir nada, que não é hora de você fechar nada, porque você pode se precipitar. Vamos ver aqui mais cartas do tarô. Olha só. 10 de cálices, as de ouros, a temperança e a carta do carro. A temperança está falando sobre equilíbrio. A gente conversou isso aqui na carta do abutre, tá? Sobre você precisar equilibrar as coisas, equilibrar pensamentos, emoções. O rei e a rainha e o seu signo é de fogo. Lembra que o signo de fogo ele tem muito ímpeto. Às vezes, o fogo vai queimando com tudo. E ele não para. Ele não tem, assim, um certo controle. Então, aqui, seja lá o que for, lembra de não tomar decisões precipitadas. Lembra de voltar, botar um pouquinho os pés no chão. Porque você não pode ser dominado pelo fogo, tá? E a gente tem a carta do carro, que é uma carta que ela tá falando o seguinte: você tá sendo puxado em que direção? Na direção da luz ou na direção da sombra? Aqui, eu vejo muita velocidade, mas eu vejo muita velocidade nos seus pensamentos. Eu não sei porquê, mas eu sinto isso. E muito cuidado para onde você está sendo puxado no momento. Porque a carta do carro, a ideia é que você seja puxado para a luz, ou seja, para resolver, para tomar uma atitude, para se movimentar. Mas aqui eu vejo como se você estivesse sendo puxado para o lado sombra, a preocupação, o medo, a insegurança. E justamente por não saber o que fazer, não saber o que escolher, não saber o que decidir. Agora, olha que interessante. A gente tem 3 cartas aqui falando sobre você conseguir superar essa situação, tá? E a gente tem a carta da felicidade bem aqui. Então, o que acontece? Eu vou dar realmente a minha opinião muito sincera do que eu tô sentindo aqui. Eu acho que o que você tá vivendo aqui é realmente uma questão kármica, tá?
É realmente uma questão que você vai precisar resolver. Esse karma voltou, ele pode ser dessa vida ou ele pode ser de outra vida. Ele volta para você, dessa vez, você acertar. E você vai conseguir acertar sim. Se você tá passando por dúvida, medo, insegurança, se você precisa fazer alguma decisão agora, espere mais um pouco, deixe as coisas caminharem mais um pouco. Não tome nenhuma decisão precipitada. Espere seguir o fluxo das coisas. Às vezes a gente fica muito ansioso ou ansiosa, querendo logo que as coisas se resolvam, querendo logo respostas, querendo logo soluções. E às vezes não é assim, não é no nosso tempo. Então espere ver como as coisas vão se desenvolver. A carta do carro, ela fala sobre um movimento, sobre uma movimentação de estruturas. Então elas vão se movimentar, as coisas vão se movimentar no tempo delas. E você vai conseguir vencer esse karma. A gente tem 3 cartas aqui falando disso. Só que você vai precisar realmente aguardar. Aqui eu não vejo muito que você possa fazer, né? Eu vejo muito aqui que você vai ter que fazer essa volta ao passado. Se for nessa vida, você vai ter que ir lá atrás, repensar, relembrar as coisas que aconteceram para você achar essas respostas. Eu acredito que para a grande maioria de pessoas é um padrão, tá? Então realmente foi nessa vida aqui mesmo. É um padrão em que isso já aconteceu, isso vem se repetindo e você vai precisar rever esse padrão, justamente para que isso não volte para você. Eu acho até que eu fiz um jogo falando sobre isso, eu não me lembro, mas eu dei um exemplo, eu acho que foi essa semana. Eu dei um exemplo de uma pessoa que ela sempre é roubada. Vamos mudar. Uma pessoa que é sempre traída nas relações. Então, ela sempre escolhe, uma mulher sempre escolhe namorados e maridos que atraem. Isso é um padrão. E às vezes isso é muito kármico, tá? Kármico no sentido de realmente ou ela ter feito nessa vida isso e ela atraiu isso para ela, ou ela ter feito em outras vidas isso. Então, o que acontece? Ela sempre vai estar vivendo aquele padrão, até que ela consiga resolver esse padrão. E consiga consertar essas coisas e romper esse karma. Quando a gente vem nessa vida aqui, o intuito é que a gente cumpra certas coisas, a gente passe por certas experiências, para a gente aprender lição que a gente não aprendeu antes. E essas lições são os karmas. Então aqui eu vejo que você vai aprender essa lição. Eu fiz a leitura de Câncer. Câncer também falava muito sobre essa questão kármica. Então se você tem ascendente em Câncer, dê uma olhada lá, ou algum signo muito forte. E era essa mesma energia, tá? E Câncer também conseguia superar. Você também vai. A diferença sua para Câncer é que Câncer tinha que fazer algum movimento. E aqui não. Aqui você tem que só esperar as coisas irem indo, tá? Não se precipitar, para que as coisas possam ir naturalmente. E aí você consiga resolver essa questão, tá? Mas não é no seu tempo, é no tempo da experiência, tá bom? Fica aqui essa mensagem para Sagitário. Eu espero que tenha feito sentido. É uma mensagem muito particular, sim. Pode ser que não ressoe para todo mundo, mas se ressoou para você, que possa ter te ajudado, né? Que possa ter feito sentido e você consiga usufruir dessa tiragem, tá bom? Fica aqui o meu beijo pra você, que o universo te guarde, te proteja, te ilumine, te dê muita luz, força, coragem, fé, para que você não desista, que os anjos, arcanjo Miguel, seu arcanjo, seu guia espiritual, seu anjo da guarda, estejam te sustentando, te protegendo, que a espiritualidade segure suas mãos e guie seus passos nessa linda jornada da vida. Um beijo enorme no seu coração e a gente se vê semana que vem, no próximo.